Bom dia para todo mundo que está nos vendo, ouvindo e participando do nosso estudo de hoje. Estamos estudando a primeira carta do apóstolo Pedro. Começamos já na terça-feira passada, quinta-feira passada e hoje estamos na terceira aula. Estamos no capítulo 1, versículo 13. Abre a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, e vamos continuar esse estudo tão importante da palavra de Deus. O tema geral desta carta é tenham esperança. Tenham esperança. Um assunto muito atual, não é mesmo? Que bom a gente ouvir a palavra esperança. É uma palavra bonita, não é? Uma palavra que ressoa de uma maneira muito agradável. Esperança. Que palavra bonita. E é isso mesmo que Pedro está querendo trazer aos seus leitores. Tenham esperança. Você se lembra que os seus leitores eram judeus e gentios cristãos que moravam fora da Palestina. E por causa de morar fora da Palestina, eles tinham perseguições. Não eram as suas casas, não eram seus costumes, não eram as suas falas, eram perseguidos. Mais ainda, o Império Romano iria começar uma perseguição muito grande aos cristãos. Eles iriam sofrer. E Pedro, nessa carta, está dizendo para eles: olha, vocês vão passar por sofrimento, mas tenham esperança. Ele já falou nos primeiros 12 versículos sobre essa esperança. O cristão tem uma herança guardada nos céus, uma herança que ninguém pode tirar. Talvez a perseguição tire o seu emprego, talvez a perseguição tire a sua saúde, a sua família, talvez até mesmo a sua vida. Mas essa herança, esse tesouro que está nos céus, ninguém tira. O apóstolo Pedro falou também sobre a salvação em Jesus. E ali nos versículos de 10 a 12, que acabamos de estudar na semana passada, Pedro falou que os anjos, os profetas do Velho Testamento, queriam entender sobre esta salvação em Jesus, mas eles não conseguiam. E agora, os leitores de Pedro, e nós também, temos essa bênção, esse privilégio de entender sobre a salvação em Jesus. E isso nos traz esperança. Vamos começar então o nosso estudo hoje com o versículo 13. Olha comigo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 diz o seguinte: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Pedro estava falando sobre uma glória que é nossa por causa da nossa herança, a salvação através de Jesus. Porém, o cristão, você, eu, nós não podemos viver simplesmente sonhando sobre o futuro, não é? O futuro vai ser muito bom, com certeza, mas eu não posso cruzar os braços e ficar sonhando sobre o futuro. O cristão precisa estar pronto para agir hoje. O cristão precisa estar pronto para a batalha hoje. Aí ele vai estar preparado para o futuro. E o apóstolo Pedro traz aqui no versículo 13
três desafios. Três desafios para nós estarmos prontos para a batalha hoje. O primeiro deles está ali no comecinho do versículo 13, quando ele fala: estejam com a mente preparada. Ou talvez na sua tradução, fingindo o vosso entendimento. O primeiro desafio é esse: estar com a nossa mente preparada. Na época em que Jesus viveu, e agora, talvez uns 30 anos depois, a época em que Pedro está vivendo, as pessoas, os homens, usavam um cinto bem longo para ajudar com as suas roupas. É esse cingir que você tem na sua tradução. Hoje, a nossa expressão talvez fosse: arregace as suas mangas, né? Vamos trabalhar, vamos para a obra, estejam com a mente preparada, arregace as suas mangas. Significa, olha, pensa muito bem na sua vida cristã, use a cabeça, esteja com a sua mente preparada, haja de uma maneira certa. Esse é o primeiro desafio para vencermos a batalha hoje. O segundo desafio, ali no versículo 13, Pedro diz: estejam alertas. Ou, na sua tradução, pode ser: sede sóbrios. Estejam alertas. Significa, olha, fiquem firmes, sólidos em sua fé. É necessário ter um juízo, não é? Uma sobriedade firme e balanceada para estarmos prontos para a batalha hoje. E o terceiro desafio, no final do versículo 13, coloque a sua esperança na graça que vai ser revelada na volta de Cristo. Vivendo na esperança desta graça, nos ajuda a aguentar as dificuldades, as perseguições, as tentações que teremos hoje. 3 desafios: prepare a sua mente, esteja sóbrio e coloque a sua esperança na graça de Jesus. Isso vai nos ajudar a vencermos nossas batalhas hoje, para que possamos pensar naquele futuro glorioso. Podemos aguentar, sabendo que a nossa firmeza vai nos levar ao lugar certo. Se nós nos lembrarmos desses desafios e agirmos da maneira como Pedro ensina, nós vamos aguentar as dificuldades, porque sabemos que elas estarão nos levando a esse futuro glorioso. Versículos 14 a 16, versículos importantes aqui, muito bonitos. Pedro diz o seguinte: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Um texto interessante aqui. Como cristãos hoje em dia, nós precisamos viver em obediência e em santidade. Obedecer hoje, agora, e nunca voltar para a nossa vida de outrora, nossa vida anterior. Pedro está dizendo para aqueles cristãos: olha, antigamente vocês viviam um tipo de vida,
Mas agora, através da obediência em Jesus, vocês não podem e não devem voltar à vida que vocês viviam antes. Pensa um pouco na sua vida. Pensa um pouco na sua vida antes de obedecer a Jesus. Como ela era? Uma vida vazia, uma vida sem sentido, uma vida com peso nos ombros. E Pedro está dizendo: agora que vocês obedeceram a Jesus, não voltem para aquele tipo de vida. Uma boa lição para você e para mim. Não vamos voltar para a vida que vivíamos anteriormente. Pelo contrário, agora precisamos viver em santidade. E a palavra quer dizer diferente, separado. É isso que a palavra quer dizer. Aquele que é diferente das coisas comuns. A palavra santo significa isso, santidade. Aquele que é diferente das coisas comuns. Por exemplo, o templo em Jerusalém, ele era santo, porque ele era diferente dos outros prédios. Nele habitava a presença de Deus. Nele, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano, para fazer expiação dos pecados. O templo era santo porque era diferente dos outros prédios. Outro exemplo, o sábado era santo porque era um dia diferente dos outros dias, dos outros 6 dias da semana. O cristão é santo porque ele é diferente dos outros. Ele é separado para fazer o trabalho do Senhor. Vamos ver o capítulo 2, versículo 9, onde o apóstolo Pedro diz que aqueles cristãos eram nação santa, uma nação diferente das outras, uma nação separada para fazer o trabalho do Senhor. Obediência e santidade são duas palavras importantes na nossa vida hoje. Versículos 17 a 21 do capítulo 1. Pedro continua dizendo no 17: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, Jesus, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Que texto bonito! Que texto que traz esperança. O versículo 17 mostra uma reverência, um respeito para com Deus. No finalzinho, quando ele diz, no 17, portem-se com temor. A palavra significa reverência, respeito. Enquanto nós estamos em nossa jornada aqui na Terra, nós precisamos nos portar com reverência e com respeito
para com o nosso Deus. E no restante desse texto, no 18 ao 21, ele nos mostra a razão desta reverência, a razão deste respeito. Nós fomos comprados não por coisas perecíveis, como prata ou como ouro, mas sim pelo precioso sangue de Jesus. Olha a razão da nossa reverência e do nosso respeito por Deus. Nós fomos redimidos, comprados, perdoados, não por prata ou por ouro, mas por algo muito mais precioso, o sangue precioso de Jesus, como um cordeiro sem mancha, sem defeito, o texto diz. Através de Jesus, nós temos esperança. Assim como Deus ressuscitou Jesus, nossa esperança em Deus é a mesma. Pode ser que neste mundo nós venhamos a sofrer perseguições. Pedro está dizendo para os cristãos lá na dispersão: olha, vocês vão sofrer. Já estão sofrendo? Ah, pode esperar que vem mais. Aquele fogo que o Império Romano iria trazer de perseguição, de dificuldade. Mesmo que você perca a sua vida, Pedro está dizendo, Deus, da mesma forma que ressuscitou Jesus, vai ressuscitar você por meio da fé, por meio da esperança. E isso nos leva a ter respeito, reverência para este Deus maravilhoso, que nos redimiu com o sangue precioso de Jesus. Se o livro terminasse aqui, já seria fantástico, não é? Que esperança Pedro está trazendo para os seus leitores. Que esperança a palavra de Deus traz para mim e para você. Que esperança gloriosa na ressurreição, naquele tesouro, naquela herança que temos lá no céu, por causa de Jesus. É isso que Pedro quer trazer, né? Esperança no meio de dificuldades. Não podemos perder nosso tempo, porque fomos comprados com preço caro. Fomos comprados pelo sangue de Jesus. Não foi por coisas perecíveis como prata ou ouro, dinheiro, bens, não. Fomos comprados por um preço caro. O sangue de Jesus. Não vamos perder nosso tempo brigando uns com os outros, mas sim trabalhando por Cristo, porque fomos comprados com um alto preço. O finalzinho do capítulo 1, versículos 22 a 25, Pedro continua dizendo no 22, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, de novo, aquela palavra que ele usou aqui no comecinho do capítulo, no versículo 3, ele usa a palavra regeneração, quer dizer, gerados de novo. 23, vocês foram regenerados, gerados de novo, nascidos de novo.
não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, toda a glória como a flor da relva. A relva murcha e a relva cai. Cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Uma citação do profeta Isaías, que o apóstolo Pedro usa aqui. Esta é a palavra que lhes foi anunciada. A vida cristã, esta nova vida, esta regeneração, este novo nascimento, é uma vida de amor fraternal. Amor pelos seus irmãos e irmãs. Lembra que Pedro falou da velha vida? Nós devemos esquecer, não voltar para a vida que vivíamos antes. Pensa de novo nessa vida. Era uma vida sem amor, não é? Pelos outros. Era uma vida onde pensávamos somente em nós. O que eu posso ganhar? Como eu posso melhorar a minha vida? Não importa os outros, importa o que vai ser bom para mim. Pedro está dizendo: esquece essa vida. Vocês foram comprados com o sangue de Jesus, regenerados. E agora, esta nova vida, a vida cristã, é uma vida de amor fraternal, amor pelos seus irmãos. Pensar nos seus irmãos e irmãs antes de pensar em si mesmo. Essa é a nova vida em Cristo Jesus. Uma vida regenerada, de amor sincero, amor fraternal. Nós somos regenerados, gerados de novo, não por meio de uma semente perecível, mas imperecível, imortal, o versículo 23 quer dizer. Esta semente, Pedro diz, é a palavra de Deus, que é viva e permanente, e ela traz salvação. Nós nascemos de novo por meio da palavra de Deus, viva, permanente, imperecível, imortal. Através dessa palavra, nós fomos gerados para uma nova vida. Uma vida onde existe amor fraternal. Uma vida onde existe reverência e respeito para com Deus. Uma vida onde existe esperança na ressurreição. Uma vida onde existe uma herança guardada para você e para mim lá nos céus. Tenham esperança, Pedro está dizendo. Nós não estamos aqui nesta vida para simplesmente sofrer, morrer e acabou. Não, nós estamos nessa vida para ser bons exemplos para os outros, vamos ver isto, para amar nossos irmãos e irmãs, para lembrarmos que precisamos fazer o bem, trabalhar por Cristo, pensar no futuro, sim, mas prontos para trabalhar hoje. Uma nova vida com Cristo, um novo nascimento, com todas essas características que acabamos de ver no capítulo 1. Somos regenerados pela palavra de Deus, uma palavra viva, permanente e que traz salvação a todos aqueles que aceitam. Que esperança nós temos através de Jesus. Capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1
a 3. Portanto, não é? Já que temos essa nova vida, portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que, por meio dele, cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Olha que interessante esses 3 primeiros versículos do capítulo 2. Por causa dessa nova vida, dessa regeneração, o cristão não pode permanecer como ele está, como ele era. Ele tem que tirar certas coisas da sua vida e acrescentar outras que vão lhe ajudar nesse crescimento. O versículo 1 nos ajuda a entender quais são as coisas que temos que nos livrar, tirar da nossa vida. Essas coisas faziam parte da nossa velha vida, mas agora fomos regenerados, né? Gerados de novo. É uma nova vida. E isso aqui no versículo 1 não pode fazer mais parte da nossa vida. Tem que ser tirado. Vamos ver o versículo 1. Ele fala ali, não é? Livrem-se. Ou na sua tradução, despojando-vos. Significa, olha, literalmente, tirar as roupas do corpo. Uma camisa suja, um vestido manchado, uma calça suja. Tem que tirar isso do seu corpo. É essa a ideia, né? Livrem-se dessas coisas. 5 coisas aqui no versículo 1 que o cristão precisa tirar da sua vida, já que ele é regenerado, já que ele é gerado de novo, já que ele é nascido de novo, uma nova vida. E essas coisas não podem fazer parte desta vida. Vamos ver quais são? 5 coisas que o cristão tem que tirar da sua vida. A primeira, aqui no comecinho do versículo 1, maldade. Maldade. A palavra significa toda a maneira do mundo pagão ou sem Cristo. Ou seja, pecados, falta de caráter, você pode completar com outras ideias. Maldade, aqui neste contexto, significa tudo aquilo que é sem Cristo. Por causa de Cristo, por causa do sangue de Cristo, nós fomos regenerados. Então, não podemos ter maldade em nossas vidas. Tudo aquilo que é sem Cristo, pecados, falta de caráter, isso tem que ser eliminado da nossa vida. A segunda coisa, engano, ou talvez na sua tradução, dolo. Significa uma pessoa de 2 caras, um aproveitador. Você conhece pessoas assim? Que se aproveitam de situações, pessoas que numa certa situação agem de uma maneira, em outra situação agem completamente de uma maneira oposta, pessoas 2 caras. Para você fala uma coisa, para uma outra pessoa fala uma coisa contra você. É isso que significa a palavra engano ou dolo.
fraudes, má-fé, motivos impuros. Isso não pode fazer parte desta nova vida, deste novo nascimento, desta regeneração. Maldade, engano. Número 3, hipocrisia. Hipocrisia. A palavra era usada naquela época para descrever um ator de teatro, alguém que está fazendo um papel que não é verdadeiro. Naquela época, os atores e as atrizes no teatro, elas usavam umas máscaras, né? Onde elas colocavam máscaras na sua frente, talvez uma máscara de um rosto alegre, e a pessoa então vivia um papel alegre. Aí ela tirava aquela máscara, colocava uma outra máscara com um rosto triste, e ela vivia então um papel de tristeza. Isso significava a palavra hipócrita. Um ator ou uma atriz num teatro que desenvolvia um papel que não era verdadeiro. E é exatamente essa ideia que a palavra hipocrisia traz para nós hoje, não é? Alguém que parece ser de um jeito, mas na verdade é de outro. Uma pessoa fingida. O coração não é como aparenta ser. A pessoa é de um jeito, mas na verdade é de outro. Está fazendo um papel que não é verdadeiro. Uma pessoa fingida. Isso não pode fazer parte da vida do cristão. Número 4, o que mais que temos que tirar de nossa vida? Não é despojar. Aqui no versículo 1, livrar de nossa vida. Inveja. Esse é difícil, né? Talvez seja o pecado mais difícil de se dominar. A inveja. Enquanto formos egoístas, vai existir inveja de uma outra pessoa. Não pode. Não pode fazer parte desta nova vida. Não pode haver inveja, egoísmo. Difícil, mas precisa ser retirado, né? Livrem-se de inveja. E o número 5, a quinta coisa que o cristão tem que tirar da sua vida, maledicência. Maledicência. O que significa essa palavra? Não é maldade, é diferente. Já vimos que maldade é tudo aquilo que não tem a ver com Cristo. Maledicência é essa conversa maldosa, é a murmuração, é aquela conversa fiada que falamos, é aquela conversa sobre alguém quando este alguém não está presente. Você já fez isso? Você já falou mal de uma pessoa quando esta pessoa não estava presente para se defender? Isto é maledicência. Isto não pode fazer parte da vida do cristão. Por causa desse novo nascimento, por causa dessa regeneração, essa geração nova, o cristão tem que tirar certas coisas da sua vida. Maldade, engano, hipocrisia, inveja e maledicência. Importante. Isso não pode fazer parte da nossa vida mais. Pense um pouco na sua vida.
Como é que você está em relação a isso que acabamos de falar? Como é que está essa sua nova vida? Você continua com maldade, com engano, com hipocrisia, com inveja e com maledicência? Se a resposta é sim, você está voltando para a sua vida de outrora, de antigamente. Não pode, não pode. Jesus morreu, comprou a sua vida com o seu sangue. E agora, através da palavra, que é viva, permanente e que traz salvação, nós fomos gerados de novo, regenerados. Uma nova vida. Uma vida onde essas 5 coisas não podem mais fazer parte. Maldade, fora. Engano, fora. Hipocrisia, fora. Inveja, fora. Maledicência, fora. Isso não faz mais parte da vida do cristão. Olha que interessante. Deus é tão sábio que quando ele pede para você e para mim retirar algo de ruim da nossa vida, ele sempre vai acrescentar algo de bom para tomar o seu lugar. Você já sabe disso? Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas é exatamente isso que acontece no seu batismo. Quando você obedeceu ao Evangelho, quando você aceitou fazer aquilo que a palavra de Deus te ensina, você foi batizada, você foi batizado nas águas. Um batismo por imersão. O corpo todo dentro da água. E no momento deste batismo, você recebe 2 coisas. A primeira, o perdão dos seus pecados. Através do sangue precioso de Jesus, fomos redimidos. Temos o perdão dos nossos pecados. Deus, de uma maneira milagrosa, tira da minha vida e da sua, no momento do nosso batismo, todos os nossos pecados. As coisas ruins, mas ele não deixa a nossa vida vazia. Naquele mesmo momento que ele tirou os nossos pecados, ele coloca o seu Santo Espírito para habitar dentro da nossa vida. Percebeu isso? Retirou uma coisa ruim, colocou uma coisa boa. Aqui, em 1 Pedro capítulo 2, por causa dessa nossa regeneração, deste novo nascimento, precisamos tirar todas essas coisas ruins da nossa vida: maldade, engano, hipocrisia, inveja e maledicência. Mas não é para deixar a vida vazia. Agora nós vamos acrescentar coisas boas para tomar o lugar dessas coisas ruins. Versículo 2. O que é que precisa ser acrescentado? Quando eu tiro todas aquelas coisas ruins, maldade, engano, hipocrisia, inveja e maledicência, o que eu acrescento para tomar o lugar dessas coisas ruins? O versículo 2. O leite espiritual puro, o genuíno leite espiritual. O cristão precisa ter esse desejo, como um bebê tem o desejo muito forte e muito audível, né? Pelo leite materno.
O cristão, agora que é uma nova vida, precisa ter este mesmo desejo de ler e estudar a palavra de Deus. O leite espiritual puro, genuíno. Olha essa palavra, puro ou genuíno, dependendo da sua tradução. Significa o quê? Nós não podemos acrescentar nada a este leite. Se acrescentarmos algo, ele não é mais puro, ele não é mais genuíno. Não precisamos de pessoas hoje em dia, homens ou mulheres, que tentam melhorar a qualidade deste leite. Ele já é puro, ele já é genuíno, não precisa acrescentar nada, porque se acrescentar, ele deixa de ser puro, ele deixa de ser genuíno. É importante essa palavra puro ou genuíno. É isso que precisamos acrescentar à nossa vida. Tirar as coisas ruins e colocar o leite espiritual puro. O estudo, a leitura, a meditação na palavra de Deus. Fazendo isso, com certeza, coisas ruins vão sair da nossa vida e coisas boas serão colocadas no lugar. Mas precisa ser somente a palavra de Deus. Sem acréscimo de ideias humanas, sem acréscimo de homens e mulheres dizendo precisa de mais isso. Você já ouviu isso antes? Olha, hoje o Senhor está me dizendo que precisamos fazer isso. Está acrescentando ao leite espiritual puro. Deixou de ser puro, não é? Quando eu acrescento açúcar ao leite, ele deixa de ser leite puro. Quando eu acrescento café ao leite, ele deixa de ser leite genuíno. Quando eu acrescento Nescau, chocolate ao leite, apesar de ser muito gostoso, ele deixa de ser puro. O leite puro, genuíno, é somente leite. Assim é a palavra de Deus. Não precisamos, nem devemos acrescentar qualquer coisa à palavra de Deus. Senão ela deixa de ser pura, genuína. Não permita, hoje em dia, que pessoas enganem você, dizendo que precisamos acrescentar coisas à palavra de Deus. Isso é muito comum nas pregações hoje, no mundo denominacional. Deus falou comigo hoje e a igreja tem que fazer isso. Não. Deus já falou através da sua palavra, que é pura, genuína. Não precisa de mais nada, senão ela deixa de ser pura. Precisamos, então, tirar coisas de nossas vidas e colocar o leite espiritual, a palavra de Deus, pura, genuína. Olha a palavra desejar de coração, no versículo 2, né? Como crianças recém-nascidas, que desejam o leite materno. A palavra desejar de coração, outra, talvez na sua tradução, ardentemente. É fácil da gente entender isso, não é? É desejar de uma maneira intensa, viva. O estudo da palavra de Deus não deve ser um trabalho,
algo cansativo, mas sim uma satisfação. É um desejo vivo e intenso de coração. Por quê? O estudo da palavra de Deus traz vida e crescimento. À medida que aquele bebê vai tomando leite puro, ele vai crescendo, ele vai vivendo. Essa é a mesma ideia aqui no texto. Precisamos, em primeiro lugar, um leite puro, sem nada de acréscimo. E depois, desejar este leite puro ardentemente, de uma maneira intensa, viva, prazerosa, que traz satisfação. Quando eu não estudo a palavra naquele dia, eu fico meio que perdido, não é mesmo? Assim que tem que ser. Eu não fiz a minha leitura diária hoje ainda. Eu preciso fazer. Olha, hoje eu não parei para meditar nestes versículos. Eu preciso fazer isso. É algo que traz satisfação. Não é algo penoso, não é algo trabalhoso. É algo que deve ser feito de uma maneira intensa, prazerosa, viva, porque ele vai nos dar crescimento espiritual. Vamos fazer isso? Vamos retirar de nossas vidas maldade, engano, hipocrisia, inveja e maledicência, e vamos colocar no lugar de tudo isso o genuíno, o puro leite espiritual, que é a palavra de Deus. Vamos ler, estudar, meditar nessa palavra todos os dias, de uma maneira ardente, desejando de coração, intensamente, porque ela vai nos dar vida e crescimento espiritual. O próximo trecho. Nós vamos iniciar o trecho, mas nós não vamos comentar, por causa do nosso tempo. Esse próximo trecho, aqui no capítulo 2, nos versículos de 4 a 10, vão nos trazer ensinamentos muito importantes. Nós vamos ler o texto agora e também na quinta-feira que vem. Vamos ver que nesse texto, nos versículos de 4 a 10, aprendemos qual é a natureza e qual é a função da igreja. Qual é a natureza da igreja e qual é a função da igreja. Você conhece esse texto, principalmente os versículos 9 e 10. São versículos mais conhecidos. Vamos ler esse trecho e vamos terminar o estudo hoje com esta leitura. Quinta-feira. Espero você aqui às 11 horas para aprendermos juntos qual é a natureza e qual é a função da igreja. Vamos ler o texto? 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 4 a 10. À medida que se aproximam dele, Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Versículo 7. Portanto,
Para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. 9 e 10. Vocês, porém, cristãos na dispersão, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para o quê? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lembra da vida antiga? Essa era a vida de trevas. Agora, através de Jesus, Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Versículo 10. Antes, vocês nem sequer eram povo, a vida antiga. Mas agora, nova vida, regenerados, agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, antiga vida, mas agora, nova vida, a receberam. Receberam misericórdia nesta nova vida, porque foram redimidos pelo precioso sangue de Jesus. Tenham esperança. Pedro está dizendo para aqueles cristãos e para você e para mim hoje. Antes, nós não éramos povo, vivíamos nas trevas, mas agora somos povo exclusivo de Deus. Fomos transportados das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não tínhamos misericórdia, agora temos misericórdia, porque temos uma nova vida. Vamos jogar fora aquelas 5 coisas: maldade, engano, hipocrisia, inveja, maledicência. Vamos colocar o genuíno, o puro leite espiritual em nossas vidas. Somos uma nova vida, agora somos povo de Deus, agora temos misericórdia por causa do sacrifício de Jesus. Que esperança o cristão tem! Que esperança o cristão tem! Tenham esperança, Pedro está dizendo, para aqueles cristãos e para você e para mim. Vamos ficar firmes em nossa fé, porque o que nos espera não tem comparação. Não dá nem para explicar a maravilha que nos espera. Vamos ter fé, vamos ter esperança, vamos ficar firmes em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, que o seu dia hoje seja um dia abençoado, que você viva a sua vida de acordo com esse novo nascimento. Joga aquelas coisas fora, preencha a sua vida com este leite espiritual puro e você vai ver uma grande diferença. Antes não éramos povo, agora somos. Antes não tínhamos misericórdia, agora temos. Que grande esperança temos em Cristo Jesus. Deus abençoe você.